Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o professor João. No vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco da palestra do professor Henri Axelrad, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele fala sobre a relação entre desigualdade social e problemas ambientais, né? E traz alguns exemplos do Brasil e do mundo, e aí a gente vai acompanhar esse recorte aqui bem interessante dessa palestra aqui, tá? Que foi ali no YouTube do Café Filosófico. Vou deixar o link aqui. Também vou deixar o link do currículo do professor Henri para vocês acompanharem. Um vídeo bastante interessante aí, para vocês acompanharem depois o vídeo todo na íntegra, né? Vou deixar o link, então vamos acompanhar aqui de forma bem calma, bem tranquila, aí mais ou menos uns 20 minutos de vídeo, mas que vale a pena, beleza? Num certo momento, o projeto da agroecologia. Multiplicaram-se assim os discursos sobre o ambiente como um problema público. Observemos aqui dois destes discursos com mais atenção. O primeiro, o mais difundido, é o que considera a causa ambiental como intrinsecamente universal, supraclassista, portanto, está acima de toda divisão interna à sociedade. O ambiente seria compartilhado de forma igual entre os indivíduos e grupos sociais, o planeta seria uno e o futuro seria comum a todos. Dessa visão, que a gente ouve com muito maior frequência, decorre a ideia questionável e questionada, né, de que todos teriam igual responsabilidade tanto na produção de impactos ambientais como na prevenção e no combate a esses impactos. Seja a grande empresa petrolífera que vaza óleo numa baía, seja os pescadores artesanais que dependem dessa baía para se reproduzir enquanto pescadores, seja a corporação mineradora que constrói barragens perigosas, assim como ribeirinhos e indígenas que são eventualmente agredidos pelas práticas dessa mesma mineradora, né? Essa visão, portanto, separa e isola a questão ambiental da questão social. Ela não considera, por exemplo, as disparidades de escala e de potência de impacto entre as diferentes práticas de uso e apropriação do meio ambiente. Ela tampouco leva em conta as finalidades distintas para as quais essas práticas são desenvolvidas. Podemos perguntar: para a geração de lucros para grandes grupos econômicos ou para o cultivo da diversidade biológica necessária à vida de comunidades tradicionais? Essa visão uniformizadora e, consequentemente, consensualista, né, coloca todos no mesmo barco da responsabilidade pelos impactos, exprimindo uma concepção, eu diria, abstrata e ahistórica da questão ambiental. Ela não vê que os ecossistemas, corpos hídricos e, inclusive, bacias aéreas, são afetados de forma muito próprias por sociedades que são internamente diversas e desiguais. Quando os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas afirmam que o homem, com H maiúsculo, é responsável pelas mudanças climáticas, ele suscita a inescapável pergunta: qual homem? Para responder essa pergunta, podemos recorrer, por exemplo, a estatísticas quantitativas. Elas nos permitem verificar que 80% da população mundial mais pobre são responsáveis pelo consumo de apenas 20% dos recursos do planeta, enquanto os 20% mais ricos consomem e degradam 80% desses recursos. Isso é uma estatística que surge volta e meia no debate ambiental, quando grupos adeptos do neomalthusianismo acreditam que o grande causador do problema ambiental é o excesso de população, né? Então, automaticamente surgem esses percentuais muito expressivos, né? Porque dele a gente diria: se é para fazer políticas de controle populacional, caberia começar controlando o nascimento de bebês alemães que, ao nascerem, já consomem 200 vezes mais do que um bebê indiano, né? Ou seja, a questão não deve ser vista em termos de tamanho da população, como população é um termo que remete a um agregado biológico
de indivíduos de uma mesma espécie, mas sim do ponto de vista dos modos de organização e funcionamento de sociedades humanas que são dotadas de culturas e projetos distintos. As ciências sociais aplicadas vêm em nosso auxílio com a seguinte pergunta: que forma social de organização dos homens motiva a geração de impactos a tal ponto ameaçadores? Quais são as práticas socioespaciais responsáveis por esses impactos? Para que fins elas foram pensadas e realizadas? Isso porque um rio pode ser espaço de reprodução da vida de comunidades ribeirinhas que nele pescam, ou espaço de produção de energia barata para uma multinacional exportadora de alumínio. Estou pensando aqui no caso da usina de Tucuruí, que barrou o rio Tocantins em meados dos anos 70. Do ponto de vista físico, ele pode parecer o mesmo rio, mas do ponto de vista social e cultural, remetendo aqui a Davi Copenau, ele é muito diverso, assim como diversas são as lógicas de seu uso. Uma segunda concepção irá levar em conta essa diversidade de sentidos atribuídos pelos atores aos diferentes recursos. Não haveria ambiente sem sujeito deste ambiente, ou seja, a eles são atribuídas significações e lógicas de uso distintas. A disciplina da chamada astronomia cultural, sob hoje que o Instituto Ciência e Fé se interessa em particular pela astronomia, recentemente eu tive acesso a um texto de um autor desse campo, ela nos mostra de forma muito sugestiva e poética que, cito, em cada curva do rio há uma visão diferente do céu e de suas constelações. O pesquisador que trabalhou com os índios Tupuna, as denominações que eles dão às constelações associadas ao seu universo linguístico, né? São diversas também as formas sociais de uso material e simbólico dos recursos ambientais. Voltemos então à nossa pergunta: os impactos ecológicos das atividades econômicas são gerados para sustentar quais modos de vida, quais projetos de sociedade? Georges Voegelin é um economista heterodoxo que nunca teve satisfeito com o quadro conceitual da economia neoclássica dominante e, digamos que ele mesmo ambientalizou as suas preocupações. Ele se dedicou a repensar uma economia que incorporasse a segunda lei da termodinâmica, que está na base do entendimento das tendências da economia contemporânea à crise, né? E ele, observando o debate tal como ele estava configurado no início dos anos 70, dizia a ele: se o planeta é limitado em suas possibilidades de uso, a proposta de economizar recursos e combater o desperdício, muito louvável, é porém insuficiente e politicamente fraca. Diz ele, ela apenas tenta retardar o encontro desse limite. Entretanto, não basta economizar meios, mas sim nos perguntarmos sobre os fins para os quais utilizamos esses recursos. Se explorar minérios, por exemplo, causa impactos negativos, devemos nos perguntar: usamos os minérios para produzir arados e matar a fome, ou para produzir tanques e fazer a guerra? Essa seria a força maior da questão ecológica, segundo esse autor, que também muito me mobiliza. Ela nos permite colocar na pauta pública uma discussão sobre os sentidos dos usos dos recursos do planeta, ou seja, sobre os modos de vida a que esses recursos servem. Se os recursos podem atender a fins diversos, podemos perceber também que determinados usos podem se sobrepor a outros usos e eventualmente inviabilizá-los. O barramento de um rio para construir uma usina como Belo Monte elimina as condições do uso do rio pelas comunidades ribeirinhas e pescadores. A emissão de material particulado por uma siderúrgica poluente inviabiliza as condições de moradia sadia das populações de sua vizinhança, em geral de baixa renda. Ou seja, dados os múltiplos sentidos que os grupos sociais atribuem a seu entorno material, existem múltiplos ambientes correspondendo a essa multiplicidade de sujeitos. E pode ocorrer situações em que o ambiente de certos grupos esteja inviabilizando o ambiente de outros, configurando o
que temos chamado de conflitos ambientais. A existência desses conflitos nos indica que os danos ambientais tendem a ser desigualmente distribuídos, que a poluição não é necessariamente democrática, podendo afetar de forma variável diferentes grupos sociais conforme suas distintas capacidades de se afastar das fontes de risco. Esse entendimento nos conduz à noção de desigualdade ambiental, ou seja, a percepção de que os benefícios e males dos projetos econômicos tendem a ser desigualmente distribuídos e que tais projetos, em lugar de gerar bem-estar, podem estar contribuindo para produzir desigualdade. Por exemplo, a observação empírica tem mostrado que as escolhas de localização de equipamentos perigosos e portadores de risco não são alheios ao perfil sociodemográfico das populações afetadas pelos riscos da operação desses equipamentos. Isso pode ser bem verificado inicialmente na experiência norte-americana pelo mapa elaborado pelo professor Robert Bullard no início dos anos 80. Alguns de vocês talvez tenham tido conhecimento desse mapa, mas foi o momento fundador de um movimento que veio a se chamar de justiça ambiental, que nasceu nos Estados Unidos a partir do movimento negro e depois veio se internacionalizando. Acontecia que as comunidades negras percebiam com frequência o surgimento de conflitos entre seus moradores e caminham. Isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanhe o link no canal para você assistir toda a matéria aqui, a palestra completa. Valeu, obrigado, abraço, até a próxima.